Shalom, queridos, podem sentar, é um prazer estar aqui. Para mim, uma honra imensa. Eu tenho muitos amigos que são profetas, e um dia o pastor Laudio Jair profetizou sobre a minha vida e disse assim, te prepara, porque um dia Deus vai te colocar entre os grandes. E eu estou aqui entre os grandes, do Brasil. Bom, eu quero ser breve com vocês. Nós estamos falando muito o Amazonas. Eu quero dar um pouco sobre o cenário do que é o Amazonas para alguns. Só existem 16 países maiores do que o Amazonas. 16 países. O Amazonas, eu costumo dizer que é o jardim do Brasil. Você sabe, uma grande casa que tem um grande jardim? O Brasil é uma grande casa. E nós somos o jardim do Brasil. O Amazonas, ele detém 9,6% de toda a reserva de água doce do mundo. Isso é muita coisa, muita riqueza. Mas a maior riqueza que o Amazonas tem são os homens dos rios, são as pessoas, são as vidas. Nesses dias nós temos provado muito o que é andar cidades inteiras cravadas dentro da selva. Cidades que para você chegar lá, você passa 15 dias no barco de ida e 15 de volta. No Amazonas nós não temos muitas rodovias, nós temos rios. Eles são as nossas pistas, são as nossas rodovias. Então parece que quando a gente faz uma viagem, por exemplo, para Itamaraty, que é uma comunidade que fica 15 dias, é um Big Brother. Você vai, quando está assim no meio da viagem, já conhece todo mundo já conhece você. Quando você volta de lá é a mesma coisa. No Amazonas, eu tenho algumas imagens para mostrar depois, não sei se eu vou conseguir, mas a gente tem levado a visão e tem estabelecido comunidades da visão G12 em 14 cidades. Mas essas cidades ficam cravadas na selva. Você passa dias andando de barco para chegar até lá. E algumas delas, ultimamente eu fui em uma chamada Anuri, que é uma linguagem indígena que quer dizer tartaruga grande. E Anuri, ela passa 8 meses em seco e 4 meses inundada. Eu tenho umas imagens aí que são chocantes aí para vocês. Chegar na igreja aqui não então vai tudo para o fundo, a prefeitura, posto de saúde. Aí como é que eu estou andando aí no... Isso aí é Anuri, E aí, a igreja. Olha como é que estava a igreja aí. Tudo inundado. E sabe, amados, é curioso, uma vez quando eu fui visitar o pastor dessa comunidade, ele estava morando no púlpito da igreja, porque era o único lugar que não tinha água. Toda a igreja. Esse aí foi um evento que nós fizemos no do Silas. 3.000 pessoas. Eu vou contar já a história para vocês sobre o ganhar. E ele estava lá, e para defecar, esse pastor com sua família, eles defecavam num saco de plástico e levavam para um lugar onde tinha assim, bem distante, para não pode defecar na água, porque senão polui e a comunidade toda adoece. Então, para vocês terem uma ideia do que é a dificuldade do Amazonas. Mas pasmem vocês, ali naquele lugar tem 16.000 pessoas. Em outros lugares tem 100.000 pessoas. Eu tenho igrejas onde tem comunidades com 40.000 pessoas. Para chegar lá é muito difícil, é muito complicado, mas a gente consegue. Bom, eu quero falar com vocês aqui sobre o ganhar. Como é que a gente faz para ganhar nesses lugares? No livro de Hebreus, capítulo 12, depois eu vou soltar o vídeo completo aqui para vocês.
no capítulo 12, versículo de 1 a 3, lá diz assim, ó: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desfazendo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, repitam comigo, corramos com perseverança, diga perseverança, a carreira que nos está proposta. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando a vossa alma. Então o tema da minha palavra hoje é a proposta. Qual é o tema de hoje? A proposta. Eu aprendi com pessoas inteligentes e grandes que a gente tem que repetir umas 3 vezes. Qual é o tema? Um pouquinho mais alto. Qual é o tema? Aí, a proposta. Então, queridos, a gente descobre na Bíblia que existem 3 tipos de pessoas em todo lugar. Seja em Brasília, seja no Amazonas, seja em São Paulo, e seja no tempo de Jesus. Naquele tempo, em Jesus, haviam 3 tipos de pessoas. Primeiro, os admiradores. Aqueles que admiram a igreja, aqueles que admiram a pregação do pastor, aqueles que admiram o templo, o louvor. Segundo, aqueles que são os interesseiros, aqueles que buscam alguma coisa. Em época política a gente sabe muito bem o que é isso, né? Então, aqueles que vêm à igreja por um interesse. E, no tempo de Jesus eles vinham em busca de um milagre, em busca de alimentos e tudo mais. E o terceiro tipo de pessoas que sempre assistiam Jesus eram os comprometidos. E é sobre esses que eu quero falar, os comprometidos. Pessoas que estão conosco. Por isso que, antes de qualquer ganhar, nós precisamos saber com quem nós podemos contar. É importante saber com quem contar. Quando a gente fala sobre ganhar, a gente sempre tem que entender que o ganhar tem que ser uma proposta. Tem que fazer do ganhar uma proposta. Por quê? Porque é algo que você vai lidar com o reino espiritual. Não é algo comum. É algo que você vai lidar com diversos tipos de espírito, que você vai tomar pessoas do inimigo. Então tem que ser uma proposta. E uma proposta, quando você faz uma proposta, ela não é algo obrigatório, ela é algo que você tem que deixar a pessoa resolver. Por isso eu digo que a proposta do ganhar é uma proposta de amor. Tem que ser com amor, compaixão, gerar amor e compaixão. Isso é muito interessante. Dizer para vocês umas coisas interessantes aqui. No Amazonas, o norte do Brasil em si, ele sofre com um grande complexo. Quando a gente chega assim para a parte norte do Brasil, as pessoas começam a pensar que elas são de uma turma inferior a dos demais do resto do Brasil. Essa ideia tem até na cabeça de algumas pessoas. E você tirar isso da cabeça das pessoas é complicado. Então você vai lidar com mas muito tato. Você pegar um barco, por exemplo, no Amazonas, e colocar 100 pessoas nesse barco, para ir fazer o amor maior, uma estratégia já que Bogotá usou, que nós já usamos. A gente usa lá com um tema assim, ó, missão nas águas. Então, como a gente tem águas e tem estrada, a gente tem 2 tipos de missão. É missão nas águas e missão no asfalto. E a gente sai para ganhar, quando a gente vai com esse exército, nós vamos para ganhar pessoas para estabelecer ali uma célula. Eu tenho uma cidade chamada Presidente Figueiredo, que fica a 100 quilômetros de Manaus, missão no asfalto. Lá eu comecei com uma célula, 3 anos atrás. Eu comecei
com um casal que está aqui, o pastor. Ela não pôde vir, que está grávida de novo, então a viagem. Enfim, hoje nós estamos aproximadamente com 300 pessoas ali, naquele lugar. Ele já ungiu os 12 principais dele. E aí, pasmem os senhores, nesse lugar a prefeita assiste uma célula na casa dela. Ela nunca tinha ouvido falar. Um dia ela assistiu a gente fazendo os derramamentos de sangue, profetizando sobre o dia do mês. E ela se interessou por aquilo. Agora todo mês tem na prefeitura o dia profético. A igreja vai para lá. A igreja vai para lá fazer o dia profético. Essa cidade está impactada. A maior igreja hoje que existe ali é da Missão Global da Fé, que é no G12. Está sendo realmente... Eu vou mostrar depois umas fotos deles fazendo o da vida lá. É algo sonhador. Então, fazer o ganhar tem que ser uma proposta de amor. Uma proposta de quem é comprometido com o reino. Às vezes você chama os líderes, eu já passei muito por isso, eu sei que vocês já passaram. Chama os líderes de células e você, então, estabelece um ciclo de ganhar, uma jornada do ganhar. E você ministra, e quando termina aquele tempo, você percebe que não surtiu o efeito que você gostaria que fosse. E isso se dá por quê? Porque a gente não conseguiu gerar no coração dessas pessoas, um interesse de compaixão por aqueles que estão perdidos. Essa é a realidade. Então não tem como hoje em dia, nos nossos dias, a gente fazer nos anos 80, eu recebi Jesus em 1979, 26 de abril de 1979, e naquele tempo era tão fácil, o pastor dizia uma coisa e todo mundo obedecia, era ou não era? Aliás, eu acredito que naquele tempo ir à igreja era um programa social a mais, porque não tinha shopping, não tinha esses grandes centros, não tinha internet, não tinha nada. Então todo mundo se aprontava cedo e ia para a igreja, era mais um programa social. Hoje não. Hoje nós somos mais um, no meio de um universo muito grande. Então, queridos, hoje para você, principalmente a pandemia, ela tirou muito a coragem, a ousadia do povo. É preciso restaurar a ousadia pelo amor. E isso não é fácil, mas a gente consegue. Nós estamos rompendo no Amazonas. Escute, esse ano que passou agora, Deus falou algo tremendo para mim, eu vou compartilhar com vocês agora. E eu estava com alguns pastores, eu marquei com eles um café da manhã para eles e os 12 deles. A maioria deles não tem ainda 12, pastores pequenos ainda. E naquele dia Deus me deu uma palavra, a unção de Pedro. Parece ser um tema assim meio... A unção de Pedro, até eles se assustaram e eu também. Porque quando eu comecei a ministrar, Deus começou a me usar em profecia. Deus disse, sabe por que o tema? A unção de Pedro. E aí eu me calei. E Deus usou uma pessoa e disse, a unção de Pedro é porque eu vou recomeçar com vocês novamente. Escute, queridos, Deus vai recomeçar com você novamente. Quantos acreditam? Levantem a mão e digam, faça barulho de crente. Aleluia! Aleluia! E ele disse para mim assim, disse, olha, eu vou recomeçar com vocês. E assim como eu recomecei com a igreja de Atos, e Pedro me apresentou uma oferta de quase 3.000 pessoas, eu quero que vocês me deem uma oferta de 3.000 pessoas. Irmãos, 3.000 pessoas em Manaus, a guerra é intensa. Manaus, a guerra é intensa, porque foi o lugar mais atingido da visão que vocês conhecem. É uma guerra diariamente. Então, enfim, eu tinha reservado um espaço para 3.000 pessoas.
no espaço público. Uma semana antes, o governador, ele mandou cancelar o espaço, porque era época política e ele não podia ir, né? Então, você sabe como é que funciona. E aí, queridos, eu fiquei 3 dias oprimido. Eu fiz uma relação, disse, olha, para me levantar 3.000 pessoas, eu preciso de 25 ônibus andando em Manaus, eu preciso de tantos barcos chegando do interior, eu fiz um planejamento de barcos, de asfalto e de águas. E com ousadia eu convidei o pastor Laudi Jair para estar lá. Mas muito receio. E aí eu não conseguia dormir, fazia 2 dias. Vocês sabem o que é isso, né? Aí eu não conseguia dormir, aí eu fui pro interior, tem umas cachoeiras, tem um lugar lá, nessa igreja que a gente montou lá, tem uma igreja que tem 121 cachoeiras catalogadas. Aí eu fui para debaixo de uma delas. Quando foi à noite eu recebi um telefonema. Era no deputado federal que eu sempre apoiei ele, crente, de outra igreja. Mas eu sempre, pelo reino, a gente sempre apoiou. Ele me ligou e disse, pastor, o senhor está em Manaus? Eu disse, não, eu estou Presidente Figueiredo. Ele disse, olha pastor, é o seguinte, eu soube que o senhor está numa programação e está aí agoniado. Deixa eu dizer para o senhor, o que é que o senhor precisa? Eu digo, eu preciso de 65 mil reais. Diz, não pastor, mas de quê? Eu digo, eu preciso de um espaço para 3.000 pessoas, eu preciso de som, eu preciso de mídia, aí dá 65 mil. Ele disse, pastor, faz o seguinte, daqui a pouco eu lhe ligo. Daqui a pouco tocou a mensagem aqui no meu zap, era o recibo do lugar para 3.000 pessoas, 26 mil. Alugado. Aí, é assim, quando Deus faz uma proposta para você, querido, aceite, porque a coisa funciona. Aí, daqui a pouco, ele passa uma mensagem, pastor, o local tá ok. Aí eu fui para o hotel e digo, meu Deus, agora tem um local, e o som, como é que fica? Aí, daqui a pouco ele liga, diz, pastor, que eu recebo. O som, eu acabei de conseguir o som. Eu digo, bom, o som e o lugar já está, o resto. Aí eu digo, os ônibus, meu Deus, o que eu vou fazer? Era um lugar distante do centro de Manaus. Daqui a pouco ele disse, pastor, o senhor não vai precisar de ônibus não? Eu digo, de muitos. Ele disse, daqui a pouco alguém te liga. Aí daqui a pouco alguém me ligou e disse, olha, o deputado mandou ligar para o senhor e dizer quantos ônibus o senhor precisa. Eu disse, eu preciso de 25. Disse, então me mande as rotas de onde o senhor quer que saia, que já está ok. Deus tocou no coração. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou tirar o microfone aqui. Esse deputado para soltar dinheiro, nunca. Eu apoio ele há 20 anos. Nunca. Só tem um detalhe. Eu nunca pedi nada para ele. Nunca. Agora aconteceu uma conversa estranha comigo, que na véspera desse evento eu falei isso para ele, algumas coisas. Digo, olha, eu nunca pedi nada para você, então sempre te apoiei. Isso tocou o coração dele, isso ele falou para mim, tocou o meu coração. Então Deus, ele faz a coisa indo certinho. E aí, queridos, daqui a pouco ele manda o recibo da luz, da iluminação, do som, da mídia, do teclado, do hotel, de tudo. Faltando uma semana, agora eu tinha que arrumar o povo. E eu vou contar um segredo que o pastor Lau não sabe. 6 da tarde, eu mandei os discípulos para lá, para esperar, estava tudo organizado. Eu mandei os discípulos para lá e eu fui buscar o pastor Lau no hotel. Quando eu passei em frente ao local, eu liguei para um discípulo, já era 6h30 da tarde, 18h30. E aí, como é que está aí? Disse, pastor, tem 30 pessoas aqui. Que tal? 30 pessoas. Digo, meu Deus, Raimunda, vamos aguardar um pouco. Vamos devagar. Para a gente atrasar com o pastor Lau, para ele não ver 30 pessoas. Ele não sabe disso.
E aí nós fomos, chegamos lá, o pastor lá, disse, rapaz, eu estava aqui já esperando um bom tempo e tal. Não, pastor, e tal. Aí entra aqui no carro, botando no carro, fomos para lá. Quando passou na frente, disse, pastor, a gente entra aqui por trás. Eu não sei se ele acreditou nisso, né? Autoridades maiores, pastor, sempre entra por trás. E vai direto lá para o camarim. Sabia disso não, né, pastor? Aí levei ele para o camarim, fruta, então mandei preparar uma mesa lá e tal. Daqui a pouco, de vez em quando entrava um lá na sala e eu, aí, 7h40. Quantos tem? Pastor, tem umas 500 pessoas aí. Eu digo, opa, 500 já dá para fazer uma roda de meio de 3.000. Daqui a pouco, 20 para as 7, irmãos. Alguém entra no camarim lá e diz, pastor, o lugar está lotado. Lotado. Teve pessoas que vieram de 300 quilômetros de ônibus para assistir aquela noite. Mas estar cheio de pessoas não foi o mais importante. O mais importante é que a gente dizia, você não vem para cá só com crente, traga mais pessoas. E naquela noite, está aqui o pastor Lau, mais de 200 pessoas receberam Jesus como Salvador. E pastor Lau, uma semana atrás, eu fui surpreendido com uma moça me abraçando assim por trás, disse, meu pastor, e eu não conhecia, ela disse, o senhor sabe quem sou eu? Eu disse, não, eu sou uma pessoa que foi lá no Ducila, eu recebi Jesus lá, e eu estou firme com Jesus. Isso é maravilhoso. Nós utilizamos as células para isso. Então, pastor, a proposta de Deus para você é milagrosa, não pense que é física não, é milagrosa. Não fique esperando algo sobrenatural. Não fique esperando algo sobrenatural se você só oferece o natural. Você tem que partir para acreditar. A maior certeza o maior êxito de uma estratégia é a certeza da palavra do pastor. É a fé da palavra do pastor. Faça uma proposta. Deixa eu colocar para vocês aqui algumas coisas que eu coloquei. Eu sempre mostro isso para eles. Olha, a visão, ela é uma ferramenta ágil. Então aqui nós vamos ver duas ferramentas. O machado e a motosserra, que a gente usa muito lá no Amazonas, né? E aqui a gente vê a colheita e o cara colhendo sozinho. Você quer um tipo de estrutura lenta, que ganhe pouco, que colhe pouco, então é esse de cima aí. A gente vai querer esse de baixo aqui, ó. Essa aqui é a visão. Esse aqui é o ganhar. O ganhar faz o serviço tornar ágil e leve. Amém? Então quando você utiliza as células, por favor, não percam o ímpeto das células. Restaurem o ímpeto das células. Devolva o poder às células. Eu vou dizer, olhe para quem está do seu lado assim, diga, querido irmão, querido pastor, devolva o poder das células. As células é um instrumento poderoso para isso. E aí, quando você propõe algo que é ágil, algo que todos podem participar, aí funciona. Quando a gente propõe, tem uma proposta de agilidade na visão, o que precisa fazer, pastor, para que a proposta do ganhar seja ágil? Eu vou ser rápido agora, que eu tenho alguns minutos só. Atenção, para a proposta do ganhar ser ágil, primeiro, desfaça-se de todo o peso, é o que o texto diz. É o que o texto diz. Nós temos uma proposta nós temos uma carreira que está proposta. Nós temos uma visão, uma conquista que está proposta. Nós temos uma multiplicação que está proposta. Nós temos uma conquista desta nação que está proposta. Para que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer do ganhar essa proposta, eu tenho que fazer essa proposta, o ganhar uma proposta de amor, de compaixão. E para que isso aconteça, primeiro, eu tenho que desfazer desse ganhar todo o peso, tirar o peso do ganhar. Eu usei isso, eu falei para os irmãos há algum tempo, muitas coisas, a igreja atribui a visão, não é o ganhar.
não é simplesmente, a visão é apenas a ferramenta que vai facilitar você ganhar. O ganhar é um mandamento de Jesus: ide por todo mundo e ganhai discípulos, fazei discípulos. Então, tire o peso da visão, tire o peso do ganhar, faça do ganhar algo atrativo, algo leve. Eu costumo dizer que o ganhar precisa ser livre, leve e solto. Entendeu? Livre, leve e solto. Então tire o peso. Não fale com pesar. Não fale como se fosse uma angústia. Não deixe que as pessoas que estão te assistindo influencie, diminui a sua fé, diminui a sua ousadia. Às vezes a gente senta no auditório e a gente percebe a reprovação das pessoas no olhar, num gesto, mas quem tem a unção é você que está ali. Então você é a pessoa que Deus levantou para influenciar, não para ser influenciado. Quantos podem fazer barulho de crente aí? Para que essa proposta seja também eficaz, primeiro, desfaça-se de todo o peso. Segundo, faça dessa proposta do ganhar uma convocação urgente. O texto diz assim: corramos, é para correr. O Brasil está esperando por nós. Não fiquem preocupados com direita e esquerda, não. Nós somos reino, nós somos evangelho, nós somos transformação. Todos que estão aqui somos agentes de transformação. Nossas igrejas, cada célula, cada líder é um agente de transformação. Eu fui surpreendido com um curso que meus discípulos pagaram para mim. Era um curso de coach. Vocês sabem, né, que essa febre que houve no Brasil, aí pagaram para mim, eu fui. Eu fui surpreendido quando o primeiro palestrante que abriu o curso, ele fez uma pergunta: qual a razão da sua existência? Ele deu 3 motivos. Primeiro, você é um agente de transformação. Tudo que a gente fala, tudo que a Bíblia diz, essa é a razão da sua existência. Primeiro, ser agente de transformação. Segundo, ser um buscador, buscar. Você está aqui porque você veio buscar. Você está aqui porque você tem sede de aprender mais. Então, parabéns, buscador. Você é buscador, aleluia. Você não precisa ser coach para ser isso. Você precisa ser homem de Deus para buscar, aleluia. E fazer dessa convocação uma convocação urgente. Urgente. Você tem que adestrar o teu exército para essa missão urgente. Terceiro, ele disse: olha, você que quer ter razão para viver, você tem que ser um fazedor de riquezas. E isso é que a igreja é. Irmãos, ultimamente eu tenho pessoas que eram dono do morro em Belém. Aliás, Belém, estou profetizando. Em Manaus, porque tudo aquilo ali é nosso território. O norte ali Deus entregou para nós. E o dono do morro foi assistir uma célula, lá ele se rendeu. O dono do morro hoje fez faculdade. O dono do morro hoje casou com uma irmã na igreja. O dono do morro hoje é líder. Isso é riqueza. Isso é riqueza. A maior riqueza que a igreja... Tem gente que bota na internet: dízimo para pastor é coisa perdida. Queridos, vamos dar rancho. Rancho não é riqueza. Riqueza é você ter uma vida transformada. Riqueza é você ter uma vida totalmente mudada. Você transformar um marginal num cidadão de bem é a maior riqueza que você pode oferecer para a sua nação. Glória a Deus. Terceiro, para você fazer do ganhar uma proposta leve, você precisa agir com perseverança. Então o texto diz: com perseverança corramos, tenhamos pressa. Mas ter pressa não significa dizer que vai cansar e desistir, não. Tem que correr com perseverança, tem que correr olhando os limites. Olhando os limites. Com perseverança, com constância,
para não parar a célula, para não parar a visão. E terceiro, em terceiro lugar, com perseverança. Glória a Deus. Então, se você quiser começar a fazer, recomeçar, se você quiser receber essa unção tremenda, você não pode se limitar em ganhar apenas dentro da sua igreja. Nós vamos ganhar dentro da igreja, nós vamos ganhar nos grandes eventos, nós vamos ganhar nas células, nós vamos ganhar nas cruzadas. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai te dar. Eu sei que eu estou falando aqui e Deus está minando a cabeça de vocês de coisas boas, de estratégias. Então não fique parado, é hora de você fazer do ganhar uma proposta para a tua igreja. Agora, para isso, você precisa tirar o peso, você precisa entender que é urgente, você precisa fazer com perseverança. E para terminar, você precisa manter o foco, porque a Bíblia diz, com os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Fitos em Jesus. Por favor, não se entregue ao negativismo, não se entregue aos argumentos, não se entregue àqueles que são apenas admiradores, não se entregue apenas àqueles que vêm para receber alguma coisa. Não, se dedique àqueles que são comprometidos e faça com que eles mantenham o foco, manter o foco. Quando Deus chama Josué, ele diz o seguinte: mantenha teu foco, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, não é assim que diz? Ser firme, olha para frente, irmãos, não é fácil. O pastor César uma vez me confrontou, toda vez que eu vinha para a convenção, eu dizia assim: pastor, não dá, é muito caro, passagem é difícil. Um dia o pastor César me confrontou, ele pegou no meu ombro e disse: Roberba, enquanto você estiver achando tudo difícil, vai ser tudo difícil. Eu nunca esqueci isso, como eu nunca esqueci o dia que ele foi em Manaus, e nós congregávamos alugado, e aí ele chegou e disse: esse espaço aqui é seu. Eu disse: não, pastor. Ele disse: e onde é que você quer comprar? Eu disse: eu ainda não vi, pastor. Ele disse: então Deus nunca vai te dar. Aí eu saí procurando lugares, e a partir daquele dia eu comecei a orar: Senhor, Senhor, me dá um espaço. Isso aí é uma palavra para outro momento, irmãos, é muita bênção. Eu fui num lugar e o cara me ofereceu o espaço, que eu estou hoje lá. Me ofereceu: quanto é? 1.500.000. Eu disse: eu compro. Quanto é que você tem? Eu digo: eu tenho 200 mil de entrada e parcela o resto em 52 mil. Rapidinho, só para 52 mil. O cara disse: eu não vou nem ligar para a dona, porque ela já rejeitou daqui do vizinho, desse empresário aqui do lado. 1.200.000, ele queria passar lá só 300, o senhor quer dar só 200? Eu digo: mas ligue para ela, porque não dói. Eu falei até assim. Aí ele ligou, daqui a pouco ele fechou o telefone e disse: ela aceitou. E eu não sabia. Depois de 3 meses eu voltei lá. Ela voltou em Manaus, queria falar comigo urgente. Aí eu fui lá, ela disse: o senhor sabe por que eu vendi o prédio para o senhor? Eu disse: não. 3 dias antes do senhor me ligar, apareceu um homem de branco no meu sonho e disse: olha, aquele lugar é o lugar da minha igreja. Aí, foi 2 dias antes do senhor me ligar, apareceu um anjo de novo no mesmo sonho: aquele lugar é o lugar da minha igreja. E no dia que o corretor ligou, que ele falou, que eu perguntei para ele: mas quem é que está com essa proposta indecente? Ele disse: é uma igreja. Do outro lado do ouvido, eu ouvi a voz do homem de novo dizendo: aquele lugar é o lugar da minha igreja. Então escute, se não fosse eu, ia ser outra igreja. Então Deus me mandou naquele dia, eu tomei posse. Deus está te mandando, aleluia! Quero encerrar dizendo: cuide do seu emocional. Ele diz assim, para que não te fadigueis, desmaiando a vossa alma. A pior coisa que existe numa igreja é uma igreja com a alma desmaiada. Ela não está morta, mas está desmaiada. Então cuide da saúde emocional do seu povo, da sua igreja, e você vai ver como tudo vai mudar. Você vai ganhar almas. Nós estamos conquistando o Amazonas, estamos conquistando a cidade. Nós temos, lá no Amazonas são 63 municípios, já estamos em 14. Vamos alcançar, em nome de Jesus. Mas na cidade também nós estamos levantando
estratégias. Começamos a estratégia da casa de oração, levantar oração em lugares estratégicos dentro da célula. Deus tem feito coisas tremendas, estratégias tremendas. As estratégias Deus vai dar para você, a criatividade, porque você é fértil, você é criativo. E a palavra é essa, querido: faça valer o ganhar na sua vida. Deus abençoe vocês. Vou deixar vocês aqui com um vídeo lá, um pouquinho do Amazonas, para vocês conhecerem. Chegar na igreja aqui não tem mais ponte. Aí, ó. Tem que tirar o... Isso é Anuri. Esse lugar aí fica 4 meses debaixo de água. Pensa que se alguém... Esse lugar é um lugar que mais me ensina, de tanta persistência. As pessoas não saem daí. Elas não desistem. Isso aí é Presidente Figueiredo, ó. Anuri ainda, Presidente Figueiredo. Olha só, a igreja que eu comecei com 3 pessoas. Isso aí é o encontro deles, ó, as crianças. Olha aí, Rede Jovem. Vocês vão ver aí já a U da vida que eles fizeram lá. Ó, aí eles chegando do encontro aí, ó. Tem 3 anos essa igreja. Eu comecei com 3 pessoas, 3. Eles queriam, tá aí eles, ó o batismo lá. Pastor de lá, ele tá aí, o pastor Moisés. Glória a Deus. Equipe de louvor. Olha o rio, tem pouca água lá para batizar. Isso aí é a nossa sede, olha aí, ó. Missão Jovem. Isso é a Missão Jovem lá da igreja. Olha o pastor lá aí, ó. Olha o do Silas. Olha o do Silas aí, gente. 3.000 pessoas. Esse ano já está marcado. Sabe, pastor, sabe o que o governador falou para mim? Mandou me chamar no palácio. Disse: eu não esqueci de vocês daquele evento, não. Estou chamando vocês para dizer que esse ano eu quero ir. Eu quero ir. E já está marcado. Deus abençoe vocês. Vamos ganhar o Brasil, em nome de Jesus.